somos com Ele co-herdeiros, somos com Ele filhos. Ele é o nosso irmão mais velho, e que graça, que alegria temos de participar da família de Jesus Cristo. É um privilégio que não podemos alcançar pelos nossos esforços, pela nossa ciência, pelo nosso conhecimento, mas é mérito de Jesus Cristo, através da sua morte por nós. Amém, irmãos? Eu queria convidar você a abrir sua palavra em Atos 4. Atos 4, do verso 23 ao verso 37. Aliás, até o verso 35 já é suficiente. Atos 4, do verso 23 ao verso 35. Quem encontrou aí, diga um amém bem forte. Então vamos ler a palavra de Deus. Verso 23. Uma vez soltos, Pedro e João, não sei se vocês se recordam, mas em Atos 3, Pedro e João entram no templo, numa porta chamada Formosa, e eles levantam um coxo de nascença, um homem de 40 anos. E aquele milagre, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, se tornou notório. Isso transtornou a teologia do templo. Os sacerdotes, os levitas, os guardas do templo foram transtornados diante de um milagre notório. Um homem de 40 anos, coxo desde o nascimento, se levantou pelo poder de Jesus Cristo. Não é incrível isso, irmãos? Pelo poder de Jesus, um homem coxo desde o nascimento se levantou pelo nome de Jesus Cristo, e esse fato se tornou notório. Pedro e João foram presos, foram lançados no cárcere, diante de um milagre evidente. Eles não poderiam escapar daquela obviedade. Os judeus comentaram o grande milagre que o nome de Jesus Cristo fez e faz, e sempre fará, porque é o nome de Jesus Cristo. Eu não sei se vocês se lembram daquela canção antiga, o nome de Jesus levanta os mortos. Vocês se lembram dessa canção? É o nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes, pelo qual importa que sejamos salvos, é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E uma vez soltos, diz o verso 23, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, verso 31, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O que ocorreu em Atos 2, a descida do Espírito Santo, na festa de Pentecostes, agora acontece mais uma vez no verso 31. E veja, a evidência desse enchimento, desse fluir do Espírito Santo, não foram as línguas
traduzidas em dialetos, como aconteceu em Atos 2. Porque não sei se vocês recordam, mas em Atos 2 tinham partos, medos, elamitas, da Capadócia, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, de Cirene, de Roma, todos reunidos naquela festa, e eles ouviam em seu próprio dialeto as maravilhas de Deus. Um fenômeno incrível aconteceu ali, a ação do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Aqui não. Aqui os apóstolos recebem intrepidez, coragem, autoridade para anunciarem o Evangelho de Cristo, para proclamarem a palavra de Deus, e com intrepidez, diz o verso 31, anunciavam a palavra de Deus. Vamos continuar a leitura de Atos 4. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Vamos falar com Deus? Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Senhor. Deus, muito obrigado por mais uma noite, por mais um domingo na Tua presença. Somos gratos, Deus, porque fomos regenerados pelo Teu Santo Espírito. Fomos justificados pela graça de Jesus Cristo. Estamos sendo, Deus, santificados pela obra do Teu Santo Espírito. E que bom, Deus, que bom é fazer parte do Teu reino. Que bom, Senhor, é fazer parte da igreja pela qual o Senhor morreu. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida dessa igreja, no nome de Jesus. Amém e amém. Tem um autor do final do 19, início do século 20, um autor alemão chamado Max Scheler. E ele tem um livro chamado Ordo Amoris, uma ordem de amor. Ele diz que o homem é essencialmente amor. Ele não é um ens cogitans, um ser pensante, nem um ens volens, um ser de vontade. Para esse autor, o ser humano ele é essencialmente amor. Esse conceito ele foi emprestado, aliás eu tomei esse conceito para dizer assim, por que não construirmos uma ordem de amor? Por que não pensarmos em uma ordem de amor? Porque está difícil. Às vezes parece até insustentável. E quando eu olho para esta igreja nascente em Atos dos Apóstolos, eu observo como essa igreja transbordava, no sentido de construir essa ordem de amor. Você observar, por exemplo, o que a palavra de Deus diz, e não havia necessitado algum entre eles, isso nos deixa pelo menos curiosos. Como? Não havia naquela ordem de amor, dentro da igreja de Jesus Cristo, necessitado algum, porque eles depositavam aos pés dos apóstolos, como Barnabé, que é um exemplo claro, a partir do verso 36, 36 e 37, e os apóstolos distribuíam, de maneira aquela igreja não ter nenhum necessitado. Uma ordem de amor. Eu perdi recentemente um grande amigo. Foi um dos dias mais difíceis desse ano. O Aminon foi líder da Juventude Batista Brasileira,
E eu pude caminhar com Aminon há alguns anos, desde quando ele liderava a juventude lá em São João de Meriti, na PIB de Vilar Formoso. E a gente sempre trabalhou junto, quando ele já trabalhava na juventude em São João de Meriti, e depois ele assumiu a Juventude Batista Brasileira, trabalhamos juntos há alguns anos. O Aminon foi meu aluno desde o primeiro período até o 7º período. Ele ia se formar agora em dezembro. Só que a Covid acabou por levar a vida desse jovem tão importante para mim, e tão importante para a Juventude Batista Brasileira, porque ele fazia tudo com muito carinho, com muito esmero pela Juventude Batista Brasileira. E o Aminon, ele costumava dizer que o reino de Deus é um reino de amigos. Não é incrível esse conceito? Já imaginou, Wilson, criarmos essa atmosfera na nossa juventude? Uma juventude de amigos. Eu queria falar da alegria que nós tivemos ontem. Ontem os jovens se encontraram no pequeno grupo, e a gente adorou juntos, a gente leu a Bíblia juntos, a gente conversou sobre o reino de Deus juntos, e a gente ficou brincando até meia-noite, 1h da manhã. Eu falei assim, poxa, amanhã eu vou chegar lá na igreja, os pais vão pegar minha orelha e vão puxar. E aquela atmosfera de amizade, de partilha, de alegria, isso me encanta. Porque o reino de Deus é sim um reino de amigos, é um reino de amor. Nós precisamos entender que só assim poderemos transformar o mundo, não pelas nossas forças, mas porque Cristo quer transbordar através da sua igreja. Transbordar através de cada um de nós. Imagine se nesta cidade, através das igrejas que confessam Jesus Cristo como Senhor, o reino de Deus, o reino de amor, esta ordem de amor, este reino de amigos, transbordar pelas ruas da cidade, pelos prédios da cidade. Como vai ser encantador assistirmos com os nossos próprios olhos a mudança dos corações, a mudança das inclinações. Irmãos, nós temos que sonhar com esta ordem de amor, com este reino de amigos. Mas como construir esta ordem de amor? Como construir este reino de amigos? O texto de Atos dos Apóstolos, não só o capítulo 4, me fornece algumas pistas. Algumas pistas que me mostram claramente como nós construirmos juntos esse reino de amor. Como construirmos juntos este reino de amigos. E uma das primeiras coisas que eu observo em Atos 4, mas não só em Atos 4, mas em alguns textos de Atos, é a oração. Veja o que diz o verso 31 do capítulo 4. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo depois que eles oraram. Depois que eles oraram. No verso 14 de Atos 1, diz que todos eles se reuniam sempre em oração. Se queremos construir um reino de amor, uma ordem de amor, um reino de amigos, então precisamos entender que a oração é o nosso lugar. Não há outro lugar, não há outro chão sobre o qual caminharmos, sobre o qual pisarmos. A oração é o nosso lugar. O verso 14 de Atos 1 diz que todos eles se reuniam sempre em oração. No verso 42 de Atos, diz que eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão,
no partir do pão, mas das orações. Nós precisamos viver uma vida de oração. Diz a palavra de Deus em Atos 6, no transtorno da distribuição dos alimentos entre os helenistas e os judeus de Israel, houve uma confusão na instituição da diaconia, que os apóstolos disseram: bem, vamos instituir os diáconos, vamos orar, vamos colocar as nossas mãos sobre eles, porque nós precisamos dedicar ao quê? A palavra de Deus e a oração. Veja como é central a oração na vida de uma comunidade cristã que quer transbordar em amizade, que quer transbordar em amor. Tem que ser uma das nossas marcas, amém, irmãos? Uma marca fundamental, a oração, a vida de oração. Diz o verso 6 de Atos 6, eles oraram e impuseram as mãos sobre eles. Irmãos, em Atos 7:59, diz que enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Quantas desculpas arrumamos para não termos um tempo sincero, sólido, maduro de oração? Estevão estava sendo apedrejado. E diz o verso 59 que ele orava, sendo apedrejado. Irmãos, às vezes nos perguntamos, por que a igreja primitiva vivia tantas coisas incríveis, sinais, milagres, a transformação, multidões, a conversão de cidades? A oração era a marca central desta igreja. Diz a palavra de Deus que Pedro, lá no verso 40, depois de curar um paralítico que estava há 8 anos, acamado, Enéas, ele se dirige para Jope e ele ressuscita uma mulher chamada o quê? Tabita, a única chamada discípula no Novo Testamento inteiro. Tabita ou Dorcas, diz que a palavra de Deus diz assim: Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. A oração, uma marca da igreja, diz que enquanto Pedro estava preso, depois do assassinato de Tiago por Herodes, a igreja orava intensamente. Verso 5 do capítulo 12 de Atos, a igreja orava intensamente. No verso 3 de Atos 13, Antioquia, comissionando Barnabé, Saulo, diz a palavra de Deus, eles depois de jejuarem e orarem, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. A oração é a marca fundamental da igreja de Jesus. Silas e Paulo estavam açoitados, presos no cárcere frio, e diz a palavra de Deus que eles estavam orando e cantando hinos. John Piper, ele disse assim: no juízo final, as redes sociais serão a prova de que tínhamos tempo para orar e não oramos. Irmãos, uma vida de oração é a marca de todos nós, ou deveria ser a marca de todos nós. Um tempo sólido, maduro, com Deus nos nossos quartos. E o quarto secreto, veja aí uma dica, pode ser no seu carro, indo em direção ao seu trabalho. Eu faço muito isso, irmãos. O tempo que eu estou a sós, dirigindo o carro, eu coloco uma música de adoração e começo a adorar a Deus. Fecho os olhos e vou dirigir. Estou brincando, não fecho não, né? Não fecho os olhos, irmãos. Mas vou orando, vou conversando com Deus, vou adorando o Senhor, vou colocando vidas, pessoas que estão enfermas diante do Senhor, a minha própria vida. Irmãos, vamos aquecer os nossos corações nos nossos quartos secretos. A marca de uma igreja que quer imprimir amor, amizade no mundo, precisa ser uma igreja de oração.
que a oração seja, em nome de Jesus, a nossa marca fundamental. Amém? Eu me lembro que eu participava da Madrugada do Carinho em Belo Horizonte. Eu tinha 16, 17 anos, nós íamos pelas madrugadas, dando sopão, cuidando, pregando o Evangelho, proclamando, anunciando a palavra de Deus. E todos nós nos reuníamos no templo da primeira igreja batista de Belo Horizonte. Hoje o pastor da igreja é o Juan, um grande homem de Deus. E eu lembro que nós subíamos as escadas, porque o nosso encontro era no 3º ou no 4º andar, antes de sairmos para as madrugadas anunciando o Evangelho. E muitas frases sobre oração foram colocadas nas escadas da igreja. E uma frase me chamou muita atenção, eu gostaria de compartilhar com vocês. A frase dizia assim: a igreja primitiva orava 10 dias, porque do tempo da ressurreição até o Pentecostes foram 40 dias, mais 10 dias, 10 dias a igreja passou orando, da Páscoa até o Pentecostes, 10 dias orando. A igreja primitiva orava 10 dias, pregava 10 minutos, e 3.000 almas se convertiam. A igreja moderna prega 10 dias, ora 10 minutos, e 3 almas se convertem. A oração precisa ser a nossa marca. A nossa marca fundamental. O tempo a sós com Deus. E será, amém, irmãos? A oração será a nossa marca. A oração será a marca da juventude dessa igreja, dos adolescentes da nossa igreja, das crianças, dos adultos, dos casais, dos anciãos da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém? Mas eu queria destacar também um outro aspecto que eu observo em Atos, que é a resiliência. Os sofrimentos de Jesus destacados em Atos 4. Os sofrimentos dos discípulos de Jesus, Pedro e João, destacados em Atos 4. Atos 5. Eles foram açoitados em Atos 5 e glorificaram a Deus por terem sido açoitados em nome de Jesus Cristo. É impressionante a resiliência dos cristãos primitivos, dos discípulos de Jesus. A resiliência é uma outra marca de uma igreja que quer transbordar o amor, as amizades. Sim, e a resiliência é essa capacidade que as pessoas têm para lidar com seus próprios problemas, sofrimentos, vencer os obstáculos e não ceder às pressões. Na primeira viagem de Paulo, primeira viagem missionária, ele sai de Salamina e vai para Pafos, 169 quilômetros. Vejam as distâncias que Paulo percorria com os seus amigos de viagem missionária, como Silas, como Barnabé. Vejam as distâncias. De Perge para Antioquia, 170 quilômetros. E não interprete esses 170 quilômetros com a mentalidade de quem tem um carro que anda a 170 por hora. Eu fui observar que nas viagens que Paulo fez, por terra, ele caminhou 13.730 quilômetros. 13.730 quilômetros a cavalo, a pé, compartilhando estradas com bandidos, passando todos os riscos em sua saúde. Todas as alternâncias de temperatura, as mudanças de temperatura, o perigo das estradas. 13.730 quilômetros andando ou a cavalo. Além disso, 11.050 quilômetros pelo mar, passando por naufrágios, por grandes tempestades.
Ao todo, 24.780 quilômetros pregando o Evangelho de Cristo. Isso me impressiona. Isso me impressiona. A oração no meio da dor, a oração no meio do apedrejamento, como Estevão, a alegria de ter sido açoitado em nome de Jesus, as travessias, os riscos, os assaltos, o perigo de assaltos. Isso era muito comum, aliás, era tão comum, que Jesus fala de um, que por causa do assalto estava lá quase morto. O levita, o sacerdote, passou ao largo. Vocês se lembram disso? A parábola do bom samaritano. Jesus construía histórias a partir da própria realidade cotidiana de seu tempo. Os assaltos eram comuns nas estradas. Quantos quilômetros Paulo atravessou, via terra, via mar, passando todos os riscos, sendo açoitado, sendo perseguido em todas as cidades, inclusive pelos de seu próprio povo, como foi em Tessalônica, como foi em Bereia, foi perseguido pelos da sinagoga. Irmãos, esse homem sofreu pelo Evangelho, sofreu pelo Evangelho de Jesus. Estevão sendo apedrejado, Tiago sendo assassinado à espada por Herodes, Pedro sendo lançado no cárcere, Paulo e Silas sendo severamente açoitados. Quantas tristezas, quantas angústias e resiliência. Resiliência. É difícil imprimir as marcas de amor no nosso tempo. Não é fácil construir uma ordem de amor, um reino de amigos. Seremos criticados, seremos perseguidos, mas bem-vindos ao martírio. Jesus não falou: pegue sua flor, pegue sua caixa de bombom, pegue suas bolas, pegue seu sorriso e venham me seguir. Não, pegue a sua cruz. O Evangelho é um caminho explícito, claro, evidente, óbvio. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm os seus covis, as aves os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu estou indo para Jerusalém. Eu vou ser assassinado, crucificado. Eles cuspirão em mim, mas sigam-me. A resiliência é a marca daqueles que querem transbordar através de suas próprias vidas esse reino de amor, esse reino de justiça, esse reino de amigos. Não só a oração, mas a resiliência. Quantas vezes desistimos por tão pouco? Quantas vezes trocamos o Evangelho por tão pouco? Quantas vezes abandonamos o nosso compromisso na igreja por tão pouco? Ontem, conversando com a juventude no PG, disse assim, a fase mais fácil da vida é essa fase universitária. Então, se você não tiver tempo para servir agora, você nunca vai ter tempo para servir a Deus. Porque no reino de Deus, Cristo só chama ocupados. Foi assim com Mateus, o publicano. Foi assim com os discípulos, os pescadores. O que nós precisamos fazer é a grande opção. O reino de Deus é o primeiro lugar das nossas vidas. O compromisso que eu tenho com a igreja de Cristo é o primeiro lugar da minha vida. Eu quero servir a Cristo acima de qualquer outra coisa. Porque nenhuma outra coisa está acima do meu serviço, do serviço que eu preciso prestar no reino de Deus. Nada pode substituir o meu compromisso com a igreja de Jesus Cristo, porque eu sou a igreja de Cristo. Mas uma última marca que eu percebo nessa igreja, que transborda em amor, que transborda em amizade,
que deseja construir uma ordem de amor, que deseja construir um reino de amigos. É a expansão do Evangelho. A proclamação de sua palavra. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus. No verso 41 de Atos 2, diz que os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E o Senhor lhes acrescentava, verso 47 de Atos 2, diariamente os que iam sendo salvos. Diariamente os que iam sendo salvos. Diariamente essa igreja proclamava. Essa igreja anunciava. Em Atos 4:4 diz que muitos os que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. Depois desse grande milagre, desse coxo de 40 anos, desde o seu nascimento, Pedro prega o Evangelho, 5.000 pessoas se convertem. No verso 14 de Atos 5 diz, em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. No verso 35 de Atos 9 diz que todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Lida e Sarona, duas cidades se converteram ao Senhor diante daquele grande milagre de ter curado um paralítico chamado Enéas. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram. Atos 11, 21. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Atos 14, 1. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Atos 14, 21. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Atos 16, 5. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Atos 19, 19. A marca daqueles homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus era a oração. Eles valorizavam o seu tempo com Deus. Eles aprenderam bem com Jesus. Lá em João 5 diz que Jesus não fazia nada de si mesmo. O que ele fazia era observar o seu Pai e copiá-lo. Os discípulos copiaram a vida de Jesus. Jesus era um homem de oração, de relacionamento, de intimidade com o Pai. Sua oração era o Abba, o Paizinho. Eles viviam essa marca, a oração, a resiliência diante de todos os sofrimentos, diante de todos os açoites. Eles se alegravam diante dos seus açoites, das perseguições pelas quais passavam, os naufrágios, as perseguições públicas, os cárceres, os pés presos no tronco. Eles se alegravam. Resiliência, uma igreja que não se inclinava diante dos sofrimentos, uma igreja valente, forte, destemida, mas uma igreja que proclamava com coragem, com intrepidez. Homens e mulheres se convertiam diariamente, cidades se convertiam, 3.000 pessoas eram batizadas num dia só, 5.000 pessoas. Que Deus nos dê as marcas da igreja primitiva, as marcas da oração, da resiliência e da pregação da palavra de Deus com intrepidez, porque só assim construiremos um reino de amor, um reino de amigos. Vamos nos colocar de pé, no nome de Jesus.
Senhor, nos dê força, Deus. Nos dê força para vivermos como a igreja em Atos viveu. Sabemos que não é simples, mas queremos, Deus, participar da construção de um reino de amor, de um reino de amigos. E Deus, só através da oração, só através da resiliência, porque o mundo é muito hostil, só através do anúncio, da intrepidez, da coragem, poderemos construir, sim, Deus, esse reino de amor. Nos dê essa força, construa em nós, em cada um de nós, estas marcas. No nome de Jesus. Amém.